está disposto a dizer, você que está disposto a glorificar o nome do Senhor nessa hora, abra os seus lábios, abra sua boca nessa hora, meu querido, e diga ao Senhor: Senhor, estamos aqui para te adorar, estamos aqui para glorificar o teu nome, Jesus. A tua presença é real no nosso meio, ó Pai. A tua presença é real neste lugar, Senhor. Glória a Deus. Aleluia.
Sai do teu lugar nesse momento, cumprimente a pessoa que está do seu lado. Diga, seja bem-vindo. Que saudade de te ver aqui, meu irmão. Dê um abraço bem forte nele. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o nome do nosso Deus. Glória a Deus. Nós vamos agora começar o culto, né? Glória a Deus.
Boa noite, povo de Deus. Pai, seja com Deus. Amém? Vamos ficar de pé e vamos falar. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pronta para marchar. Coloca no seu coração. Feche seus olhos. Pense no Deus. O teu Deus, o nosso Deus. E diga assim no meu coração: Senhor Jesus, estamos na tua casa. Para juntos, de uma só fé, de um só Espírito, te louvarmos, te adorarmos e bendizermos o santo nome. Jesus, fale comigo nesta noite, através da tua palavra. Jesus, perdoe os meus pecados. Jesus, me ajude a fazer a tua vontade. Jesus, não desista de mim. Amém. Aplauda a Deus que merece. Glória a Deus. Vamos agora que a Bíblia está lá no livro de Romanos, capítulo 5. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 10, até o versículo 11. O tema hoje da nossa ministração vai ser dentro do texto da Santa Ceia, né? Justificação pela fé e a paz com Deus. Amém? Justificação pela fé e a paz com Deus. Cadê Valdão, então vamos prestar atenção aqui. Vamos acompanhar o tema, os 10 versículos que nós vamos estar meditando nessa noite. Amém? E tem tudo a ver com a celebração da Santa Ceia do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: temos sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Assim, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que as tribulações produzem perseverança. E a perseverança, um caráter aprovado. Caráter aprovado, esperança. Essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado nos nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra como justo, embora pelo homem bom talvez não tenha coragem de morrer. Mas nisto Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores. Como agora somos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Pois, se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele por meio da morte do seu Filho, quanto mais agora temos sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Amém? Então é um texto muito rico, muito assim, que nos dá esperança, esse texto aqui da Bíblia, que está em Romanos, capítulo 5. E somos, tem um versículo 11 também, frequentemente nós vai ler o versículo 11. Então esse texto aqui, irmão, nos mostra, né, que todos nós já somos reconciliados com Deus através do sangue de Cristo Jesus. Amém, igreja? Amém. Diga assim: eu sou reconciliado com Deus pelo sangue de Jesus. Amor, a igreja, a gente tem que declarar
céus. E o próprio inimigo fica sabendo disso. Quando a gente pronuncia esse texto que a própria Bíblia deixa escrito, a gente fala em voz alta, isso significa dizer que nós estamos declarando para Deus e para o próprio diabo que ele não tem mais força, não tem mais como vencer nossas vidas, porque nós já somos reconciliados por Deus através de Jesus Cristo. E reconciliar, irmão, é porque nós somos, porque foi quebrado a aliança com Deus através do pecado de Adão e Eva, lá no paraíso, foi quebrado. E a Bíblia diz que todos nós somos destituídos da glória de Deus pelo pecado de Adão e Eva. Mas através do sangue de Cristo Jesus, através da cruz de Cristo, como o primeiro louvor que foi cantado aqui, fala na letra, né? Através desse sacrifício de Cristo, nós nos reconciliamos com Deus. E essa obra da reconciliação, irmão, é feita através do próprio Espírito Santo de Deus, que habita em nós, que habita em mim, que habita em você. Então, de forma alguma, de maneira alguma, nós vamos ser lançados fora do plano de Deus da salvação. Porque você percebe que nesse texto aqui, irmão, a obra já foi consumada. O próprio Jesus disse quando ele morreu na cruz, que ele falou para o pai dele: está consumado. Então, tudo que o inimigo podia fazer contra nossas vidas naquela época, naquele momento, ele podia fazer, mas naquele momento que Jesus ali fez a obra salvífica dele na cruz do Calvário, a partir do momento que cada um de nós que confessamos Jesus publicamente e com o coração cremos, cada um de nós tem a nossa salvação garantida. Então vamos meditar em cada versículo aqui para fortalecer mais a nossa fé. Diz aqui, ó: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, presta atenção. A fé é algo importante para a nossa salvação. Porque a Bíblia diz, ó, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Diz assim, ó, sem fé é impossível se agradar a Deus. Também diz que todo aquele que se aproxima de Deus é necessário que ele seja agradador da sua fé. Então a gente percebe que a fé era algo que faltava para mim e para você ter a nossa salvação. No versículo de João 3,16 diz, ó, que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então você vê que o elo da junção da aliança, o elo para que essa reconciliação acontecesse é a nossa fé. Por isso que a pessoa que não confessa Jesus como Senhor e Salvador, a pessoa que prefere viver no mundo, a pessoa que não está nem aí, ele não pode ser reconciliado. Ele não pode, porque é necessário ter a fé em Cristo Jesus, que é uma obra de Deus, a fé na nossa vida. Porque até para a gente ter fé, é o Espírito Santo que faz gerar essa fé em nós. E aí vai chegar essa reconciliação através da morte de Jesus. Então o sacrifício Jesus fez na cruz do Calvário. Então fica bem claro, temos sido justificados pela fé. Pela fé. Temos paz com Deus. Nós não tínhamos paz com Deus. Quando a gente quebrou a aliança, o mundo quebrou a aliança, deixou de ter paz. Mas quando nós acreditamos na promessa da salvação, através de Cristo Jesus, nós passamos, e da nossa fé, nós passamos a ter de novo paz com Deus, através de quem? Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, igreja? Quem está entendendo, diga amém? Amém. Ao versículo 2 diz assim, ó: por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, no qual estamos firmes. Então, a fé, o que nos move a fé é a presença de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo para nós é fundamental. Jesus Cristo para nós, hoje na escola bíblica, na consagração, nós aprendemos que Jesus, em todas as armas espirituais, está a pessoa de Jesus na Bíblia. Nós citamos todos os versículos, né? Então Jesus é a base de tudo. Então se você tem Jesus, você tem tudo na sua vida. Mas ter Jesus, não é só falar que tem. Ter Jesus é ser parecido com Ele. Ter Jesus na vida é procurar seguir as suas pisadas. Ter Jesus na vida é se dedicar a servir, a
de Jesus na vida. É não deixar Ele por nada que possa acontecer na sua vida. Então, através de Jesus, né? E abriu um parágrafo, assim nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Assim nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aí, isso através da fé em Jesus, aí nasce o quê? Uma esperança. Aí fala no versículo 3. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Por que a tribulação entra nessa palavra? Porque o fato de eu ser crente, o fato de você ter Jesus, teu Salvador, Senhor, o fato de você se declarar publicamente que você crê que Jesus te salvou, que você crê que Jesus é teu Senhor, que conduz a tua vida, mas isso não vai impedir da gente passar por tribulação. Porque o mundo é cheio de tribulação, as pessoas andam tribuladas, e nós também, entendeu? Isso não quer dizer que eu não vou ter dificuldade, que eu não vou ter problema, que eu não vou ter luta para fazer. Tem. Não é por isso que nós vamos nos auxiliar e achar que está tudo resolvido pela parte de Deus. Amém? Mesmo nós não temos nenhum esforço nosso, vai fazer mudar a ideia de Deus. Amém, igreja? Não é o meu esforço que vai fazer a ideia, Deus mudar a ideia a meu respeito. O meu respeito, ao teu respeito, já está definido da parte de Deus. O que compete agora a nós, que mesmo atribulados, mas não pode morrer a nossa esperança em Cristo Jesus. Amém? Quem está entendendo? Amém? Por favor, amém? O que Deus me escolheu, Deus te escolheu, irmão, foi, eu sempre digo que é crer em Deus a pessoa que Ele escolhe, da maneira como Ele escolhe, da forma como Ele escolhe. E Ele escolhe para quê? Para a gente ser salvo, para a gente ser livre. Então Ele já determinou, Ele já está determinado. Agora, o que eu tenho que viver e entender é que isso, por mais que eu faça, que eu seja um bom pastor, um bom marido, isso vai ser bom para mim, para você, e Deus vai se agradar. Mas tudo que já foi determinado ao meu respeito, ao seu respeito, já está determinado, Deus já determinou. Mas aqui vem a questão, mas mesmo assim vem as tribulações, porque a tribulação vai gerar em nós o que? Uma esperança, né? Não é a tribulação, problema, doença, morte, perda, choro, dor, sofrimento. Isso não é motivo para nós desistirmos. Pelo contrário, se nós somos atribulados pela causa do Cristo, se nós somos atribulados no nosso dia a dia, isso é para aumentar a nossa fé e aumentar a nossa esperança, né? Sabemos que a tribulação produz perseverança, né? Perseverança na esperança. Mas não, eu vou passar por essa prova, eu vou passar por essa luta. Essa luta não é para sempre. Eu sei que Deus está permitindo passar por essa luta, mas eu vou perseverar na fé em Cristo Jesus, para essa esperança que eu tenho nele crescer e aumentar. Amém, igreja? Ao versículo 4, a perseverança é um caráter aprovado. É algo inerente na nossa mente, um caráter aprovado, né? Um caráter aprovado, esperança, né? Versículo 5. Essa esperança não decepciona. Amém, igreja? Então, se você está esperando em Deus, se você está esperando nas promessas de Deus, se você tem confiado, irmão, ela não vai decepcionar. O homem pode decepcionar, qualquer pessoa pode decepcionar, mas a esperança que vem de Deus, através de Cristo Jesus na cruz, não vai nos decepcionar. Então não desista de esperar no Senhor. O que você tem esperado em Deus, o que Deus tem te prometido, que talvez não aconteceu, não foi porque Deus não quer, talvez nem porque você não quer, porque não chegou a hora certa de você receber aquilo que Deus tem preparado para você. Porque a nossa esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado nos nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Olha aqui, olha o agir de Deus, o agir de Jesus e o agir do Espírito Santo de Deus. Olha como Deus tira um trabalho na nossa vida. Até parece, não parece não, com certeza, que Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo vive só para nos abençoar, vive só para nos dar graça, só para nos dar a nossa fé. Parece que Deus Ele planejou tudo, sabe o que a gente vai precisar, porque Ele sabe que se
habita em nós não faz essa obra, a gente não vai conseguir. Nós vamos desistir. A tribulação vai ser maior do que a nossa fé, porque nós somos imperfeitos, nós somos inseguros, nós somos falhos. Então, mas aqui vem nessa fraqueza que vem, nessa dúvida que talvez você passa, aí entra o Espírito Santo, ó. Porque o amor de Deus foi derramado no coração de cada um de nós por meio de quê? Do Espírito Santo que Ele nos deu. Isso é um presente maravilhoso, igreja. Isso é algo que só a igreja tem. Se você é igreja, se você é parte do corpo de Cristo, esse legado, essa vitória, isso é para mim e para você. Então não deixe que ninguém venha roubar essa promessa que vem no céu para nós, né? É derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo, que foi dado a cada um de nós. Foi dado, não foi dado só para mim, igreja, não foi dado só para o pastor, não foi dado só para o líder, foi dado para cada um de nós. A mesma porção que foi dada para mim foi dada para você. E essa porção pode ser multiplicada, pode ser aumentada na medida que eu confiar, na medida que eu buscar, na medida que eu me derramar no Espírito Santo de Deus. Mas quando eu esfrio, quando eu deixo de buscar, quando eu deixo de acreditar que essa promessa é para mim, aí naturalmente a gente vai fracassando. A gente vai fracassando. Mas não é isso que a palavra de Deus diz, né? Diz bem claro, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele não deu. Versículo 6. De fato, no devido tempo, não é no nosso tempo mesmo, no devido tempo de Deus, na hora certa de Deus, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ricos, por nós, que nós éramos ricos, né? Não é isso? Subiu ali. Aí ele diz aqui, eu sei qual é o certo. Dificilmente haverá alguém que morra por algum justo. Quem que vai morrer pelo justo? Por exemplo, tem um justo ali, tem uma injustiça ali, que vai morrer. Não mata ele, me mata. Você fala isso para sua mulher? Ah, tua mulher vai para fora. Não mate ela, me mate. Né? É difícil. Mas Jesus, Ele morreu por nós. Mesmo ainda sendo pecadores. Quem ia morrer por um pecador? Né? Ninguém morreu, irmão. Talvez uma mãe. Né? Mas Jesus, em nome do esforço, Deus, em nome do esforço, como diz o texto, né? Embora pelo nome é bom, alguém tenha coragem de morrer, alguém tenha coragem de morrer. Mas pelo ímpio, pelo pecador, só Jesus, né? Como fala no versículo 8. Mas disto Deus demonstra o seu amor por nós. Aí, por isso que Deus é amor. Por isso que Deus é amor. Deus é o significado mais perfeito do amor é Jesus. Porque diz aqui, ó, mas disto Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar. Apesar de que o quê? De sermos pecadores. Você está entendendo a grandeza desse ato de Deus, desse amor de Deus por mim, por você? Então, irmão, a gente está aqui, irmão. A gente podia aqui estar saltitando, glorificando a Deus, porque é coisa que ninguém ia fazer por nós não merecíamos. Nós éramos pecadores, insensatos, imbecis, ignorantes. Mas Deus não olhou para essa parte negativa nossa. Sabe por quê? Porque Ele sabe que o pecado que nós herdamos, muitas das vezes, não foi culpa nossa. Foi a culpa dos nossos pais carnais, Adão e Eva. Entendeu? Mas para Deus resgatar a gente do pecado e da morte, tinha que ter um sacrifício perfeito. E só quem podia fazer esse sacrifício perfeito era Jesus Cristo, seu Filho, na cruz do Calvário. Por isso Ele teve que passar por todo aquele processo, né, irmão, de ser gerado através da Virgem Maria, o Pai José, teve todo aquele ato, né? Maria se sujeitou, aceitou o desafio, né? Naquele tempo era muito difícil para uma mulher que ia se casar e de repente viu uma promessa de Deus, da muita fé. Mas essa fé que Maria teve lá, irmão, foi Deus que implantou no coração dela. Com a mesma fé que eu tive para me confessar com Jesus e você, quem implantou essa fé foi Jesus que implantou em nós. Amém? É Jesus que faz toda a obra na nossa vida. Amém? Ele é que faz.
cabe a nós aceitar e submeter aquilo que Deus tem feito, quer fazer na nossa vida. Por isso que quando a gente vem para a igreja, por isso que quando a gente participa da Santa Ceia, por isso que quando a gente obedece a palavra de Deus, é significar que o nosso Senhor, o que é Senhor? Aquela pessoa que te direciona. Jesus Cristo é o nosso Senhor. E a gente tem que estar atento à voz do nosso Senhor para fazer aquilo que Ele manda, né? Mas diz aqui, Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores. Não tem amor maior do que isso. Não tem. Né? Aí o versículo 9 diz assim: como agora fomos justificados pelo seu sangue de Cristo, por isso que Jesus Cristo teve que passar por todo aquele processo, irmão. Ali, a nossa salvação dependia do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Porque se não tivesse aquilo ali, não era válido. O próprio diabo ia acusar Deus, era ser fácil teu filho salvar o mundo. E não aconteceu nada igual com ele, não era preciso Jesus passar por todo aquele sacrifício, para que o sangue dele fosse derramado em favor da minha vida, em favor da sua vida que está aqui essa noite. Em favor da tua família também, da tua casa. Isso é um plano de Deus para o homem natural. Não entende. O homem natural lê esse texto, ouve esse texto, não entende. Mas como é que é isso? Eu não acredito, claro. Porque o homem natural não entende as coisas de Deus. Só quem entende as coisas de Deus é o homem espiritual, é eu e você. Porque o Espírito Santo habita em nós e faz a gente acreditar que tudo isso é o plano de Deus. Ele será o plano de Deus. Porque a obra ainda está sendo completada, né? Então, como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda, por meio dele seremos o quê? Salvos da ira de Deus. Muito mais, né? É o futuro, é o que vai vir, é o porvir, né? Mas nós já somos justificados, nós já somos livres da ira de Deus. Agora nós estamos indo, né, para o caminho do céu, como salvo, como escolhido, como eleito do Senhor. Ao versículo 10 diz assim: pois se, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele por meio da morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos para a sua vida. Porque, veja bem, ali no começo, pois se, quando éramos inimigos, quando Deus mandou Jesus, filho dele, morrer por nós, nós éramos inimigos de Deus. Não tinha nenhum bonzinho aqui, não. Por isso que a pessoa fala que a salvação é um dom gratuito de Deus. Nada eu fiz para ser salvo, nada você fez para ser salvo. O que nós fizemos foi aceitar por um bom grado, né? Porque tem muitas pessoas que não aceitam. Você fala de Jesus para as pessoas não aceitam. Pessoas até criticam a gente, né? Então, por isso que eu disse, é uma obra de Deus, porque Deus é que convence o homem. A Bíblia diz que Deus é o Espírito Santo de Deus que convence o homem, né, do pecado, da justiça e do juízo. E você que está aqui, você foi convencida pelo Espírito Santo de Deus, para você ser uma pessoa salva, para você ser uma pessoa que está conosco, o seu nome escrito no livro da vida. Mas tudo parte de Deus. Então, pois os inimigos de Deus fomos reconciliados. Então, reconciliar. O que é reconciliar? Quando o marido e a mulher brigam lá e tal, namorar, aí o cara quer se reconciliar, a sobrinha dá um buquê de flor, dá um presente, né? Até se reconciliar, né? Na vida normal. Não é isso? Agora imagina essa reconciliação com Deus. É uma coisa mais pura, mais profunda. Porque só houve a reconciliação através da morte. Não foi dando flores, não foi dando presente, não. Foi através da morte de Jesus, pelo sacrifício na cruz. Isso que eu quero que a igreja entenda, pelo sacrifício na cruz que nós somos reconciliados. Por isso que nós temos que valorizar cada dia da nossa vida para glorificar e adorar o nome do Senhor. Por isso que nós temos que nos alegrar quando somos chamados para vir na casa de Deus. Por isso que nós temos que fazer a obra de Deus com alegria, com sigileza de coração. Por isso que nós temos que contribuir para a casa de Deus, não porque Deus precisa de nada, Deus é o dono da prata, mas para manter a casa dele em perfeito estado, harmonia, arejada, sem faltar nada. Porque Deus tem feito grandes coisas
impagável essa dívida que nós temos com Deus. Por isso que é de graça. É de graça. Não é preciso pagar. Porque se a gente fosse pagar, ninguém ia conseguir pagar. Se fosse pagar, os ricão aí pagavam. Aí eu tenho dinheiro, tem outro, não interessa, pode ser dinheiro como for, mas um dia vai morrer, e morreu, uma vez só morre, ou vai para o inferno ou vai para o céu. Por isso que não tem como, depois quando morre, irmão, já era, não tem mais solução. Ou ele conquistou a salvação dele aqui na terra enquanto vivo, porque depois do morto ele não tem mais acesso a conversar com Deus, a pedir perdão. Então, graças a Deus pela infinita misericórdia de Deus, que Ele já tratou esse assunto particularmente com cada um de nós, amigo. Foi assunto particular que Deus teve comigo e com você. Amém? Foi o Espírito dele que soprou no meu ouvido e no seu ouvido e nos convenceu que o melhor era ser servo, era ser filho de Deus, era ter o nome nosso escrito no livro da vida. Então, aqui, para prezar, quanto mais agora temos sido reconciliados com o salvo pela sua vida. O outro que não tinha amigo, também vai encerrar para terminar. Não apenas isso, mas também nos gloriando em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Saiu depois? Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual, agora, na hora que você participar da Santa Ceia, nós já recebemos, mas nós estamos fortalecendo essa reconciliação. Nós estamos, na hora que você participar da ceia do Senhor nessa noite, por isso a importância de você que é crente, que é salvo, que é batizado, de participar da Santa Ceia. Crente não pode deixar de participar da Santa Ceia, porque é um mandamento do Senhor. E se Jesus mandou, é porque tem um grande sinal de obediência e de fé. Não é que você vai perder a salvação se você não participar da mesa, mas cada vez que você participa da mesa do Senhor, comendo o pão, tomando o cálice, você está fortalecendo a sua vida espiritual. Você está declarando para Jesus: Jesus, eu te amo, eu estou te esperando você vir me buscar. Jesus, eu estou aqui numa grande expectativa de morar no céu contigo. Mas quando você não participa, você está dizendo: não, eu não quero mais, eu não preciso mais. E tem gente toda que acha que porque cometeu um pecado, ele não pode participar da Santa Ceia. É que tem que participar. Se a pessoa está afastada ou está fria, mas aí é que você tem que participar, porque é um ato de fé, é reconciliação. Por isso que tem pessoas que estão fora no carnaval e não tem força para vir, porque ele não entende que quando ele vem, ele vai se reconciliar. Não é uma nova reconciliação, não, irmão. Porque quando Deus chamou, quando Deus escolheu, está escolhido. Mas as pessoas que são servos de Deus, que estão afastados, Deus vai trazer eles um dia. Quer queira, quer não. Agora os que não vão vir, porque não são escolhidos, não estão salvos. Né? Porque a pessoa que eu acredito, que eu nunca me afastei do Senhor, eu acredito que uma pessoa que é crente verdadeiramente se converteu e se afastou por algum motivo, a chama do Espírito Santo fica batendo no coração dele. Nem que seja só aquela chamazinha bem pequenininha, mas uma hora certa, Deus vai inflamar aquela chama e ele vai voltar para os braços do Senhor. Por isso, nessa noite mesmo, nessa noite do culto da família, no culto de Santa Ceia, essa palavra venha nos fortalecer a nossa vida, a nossa comunhão com Cristo. Essa é a importância também do culto da Santa Ceia, é reformar, é renovar, é fortalecer a nossa comunhão com Cristo. Porque é um ato de fé, é um ato de esperança, é um ato de amor, tanto primeiramente da parte de Deus, porque foi algo que Ele determinou. Então todas as vezes que você comer o pão, beber o cálice, ele vai na nossa até que Ele venha. É ordem, é um mandamento de Deus. Ninguém está fazendo média aqui. Aqui nós estamos fazendo como mandamento e como discípulo de Deus, como seguidor de Cristo. Nós só estamos aqui obedecendo esse mandamento de Deus, participar da Santa Ceia, porque nós já somos reconciliados. Então, se nós somos reconciliados, nós temos direito. Você não vai sentar numa mesa sem ter o direito. Você não vai chegar numa mesa do restaurante e ter uma família e você chega e puxa a cadeira e senta. Como você vai sentar? Que você não faz parte da família. Você está convidado. Nós não, nós fazemos parte da família de Deus e nós somos convidados para participar da ceia do Senhor.
Você tem um selo, cada um de nós tem um selo da Espírito Santo na nossa vida, Cristo. E não deixe que o diabo venha roubar isso. Não deixe que a tribulação vai vir. Isso não impede você passar a tribulação, o próprio texto falou. Mas essa tribulação, nós, em vez de querer matar a fé, em vez de querer matar a esperança, pelo contrário, vai renovar nossa fé e renovar nossa esperança. Amém, igreja? Quem entendeu, diga amém. Diga graças a Deus. Aplaude a Deus que merece. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Então vamos ficar de pé. Tá bom, vamos ficar de pé. Pastor está um pouco cansada hoje. A vida foi. Coloca no seu coração. Vamos lá. Senhor nosso Deus, queremos agradecer por esse primeiro momento do culto da Santa Ceia, onde mais uma vez o Senhor falou conosco através da tua palavra, e nós sentimos, Pai, a ação do teu Espírito Santo na nossa vida. Eu compartilho